Bom dia, pessoal. Hoje, 4 de setembro, domingo, né? O mês está chegando. Já entramos em setembro. Hoje eu vou falar um tema muito rápido, que eu já falei muitas vezes, né? Em outros vídeos meus, sobre vida em outros planetas, né? Isso está na Bíblia. Está no Sermão da Montanha na Bíblia, que o catolicismo interpreta de uma forma, outras religiões interpretam de outra forma, né? Que quando Jesus fala, dá muitas moradas na casa do Senhor. Nós espíritas interpretamos que existem bilhões, trilhões de mundos, né? Olha só, a NASA detectou há pouco tempo, informou, cerca de 20 anos, 10, 15 anos atrás, que em vez de, são 400 bilhões de galáxias. Eles nem sabem ao certo. A nossa mente é pequena para fazer esse cálculo. Imagina o tanto de planeta que existe parecido com nós, diferentes, menos evoluídos, mais evoluídos, muitíssimo evoluídos, né? Então eu trouxe algumas informações aqui, nesse momento, que eu vou atribuir o crédito ao Robson Pinheiro, porque foi uma pesquisa que eu fiz através de suas palestras, né? E eu acredito que isso não é quebra de direito autoral. Ele mesmo é muito a favor da informações, né, sobre divulgar a doutrina espírita, né? E outras eu fiz comigo mesmo, em pesquisas minhas, né, que eu fiz. Informações sobre vida em outros planetas. Olha só. Muito antes de Allan Kardec, né? Outros espíritos médios, né? Eu vou citar um deles aqui que nem o Robson Pinheiro não citou, mas todos os médios sabem. Nostradamus foi um grande médium. Ele previu muitas coisas, né? Só que ele fazia as previsões em quadras, porque se ele falasse isso, ele na época de 1500 e pouco, ele era queimado na fogueira tido como um bruxo, né? Então ele tinha que falar em metáforas, em quadras. E muitas coisas estão acontecendo. Muitos outros espíritos de luz, Sócrates, Platão, antes desses que eu vou citar aqui agora, nesse momento, né? Emanuel Swedenborg, né? Em 1743, ele foi considerado por Allan Kardec, que o reconheceu sendo um precursor do espiritismo no mundo, né? No nosso planeta atual. Emanuel Swedenborg, um suíço, né? Ele foi um polímata e espiritualista e vidente. Recebeu dos espíritos que habitam em esferas superiores uma série de revelações mediúnicas a respeito dos planetas Vênus, Marte, Mercúrio e Saturno. Olha só, hein, gente? Ele foi também sábio, cientista, inventor, místico e filósofo. Nasceu em 29 de janeiro de 1688 em Estocolmo, na Suécia, e faleceu em 29 de março de 1772 no mesmo país. Já em agosto de 1865, aí vem Allan Kardec, né? Allan Kardec, que dispensa comentários, o codificador da doutrina espírita no país, né? Codificou o espiritismo do nosso planeta, ele dispensa comentários. Seu principal escopo foi explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, né? Os livros dele, né? Eu tenho todos a coleção. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é um livro espírita francês da codificação de Allan Kardec. E muitos outros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, né? Enfim. Ele foi auxiliado nessa codificação pelos espíritos do rei São Luís IX da França, por Santo Agostinho e pelo Espírito da Verdade, que nada mais é do que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não é? Rei Luís IX, por exemplo, Santo Agostinho, habitam Júpiter hoje. São espíritos de elevada grandeza, né? Pelos seus feitos aqui na Terra.
tiveram merecimento para habitar um mundo feliz, como Júpiter. Já em 1880, Henri A. Gaston, que era um cientista e médium, recebe uma comunicação mediúnica dos espíritos superiores que habitam os mundos felizes, né? E escreve um livro de nome O Planeta Marte Revelado e os 7 Dias nos Mundos Espirituais. Ele fala sobre o planeta Marte, os habitantes, as belezas das máquinas. Fala sobre o duplo etérico também, né? A diferença nossa, a vibração, nós vibramos eles vibram em uma frequência diferente, totalmente diferente da nossa. Já em 1885, Catharine Elise Muller, ou Helene Smith, psicografou um livro de nome Da Índia a Marte, que também falava sobre a vida naquele mundo e como são os seus habitantes. Catharine Elise Muller, ou Helene Smith, seu nome verdadeiro Catharine Elise Muller, foi uma famosa psíquica francesa do final do século XV, né? 1885, século XVI, que alegava, século XVII, né? 16, que alegava ser a reencarnação de uma princesa hindu e de Maria Antonieta, entre outros, bem como dizia se comunicar com os marcianos. Olha só que beleza. Vocês podem entrar aí fazer uma pesquisa, que vocês vão achar muita coisa dela. Ela nasceu em 9 de dezembro de 1861, em Martigny, na Suíça, e faleceu em 10 de junho de 1929, em Genebra, na Suíça. Já em 1911, um médium norte-americano recebe comunicações de espíritos superiores de planetas muitíssimos evoluídos, né, mais do que os nossos. Escreve um livro com mais de 2.000 páginas de nome O Livro de Urântia, e que hoje está traduzido em vários idiomas. Você consegue comprar esse livro de Urântia em vários sites no Brasil, traduzido já, né? É uma matéria muito longa, esse livro de Urântia, né? Já em 1920 foi publicado um livro do Sr. Keno, Mr. Keno, de nome O Planeta Marte e os seus habitantes, através do espírito Eros Urides, um espírito habitante de um mundo muito feliz, muito evoluído. Fala também sobre a vida de Marte, as máquinas maravilhosas, né? Como vivem os marcianos, a vibração deles, que é totalmente diferente da nossa, né? Já em 1935, aí sim, entre o médium Chico Xavier, né? No nosso lindo país maravilhoso. É um país abençoado nosso, né? Não há guerras. Em 1935, o médium Chico Xavier recebe a comunicação da sua própria mãe, né? Dona Maria João de Deus, que escreveu o livro e psicografou o livro, né? E Francisco Cantia psicografou o livro ditado por ela, chamado Cartas de uma Morta, que fala sobre a vida no planeta Marte e seus habitantes, e Saturno, né? Que o sonho dela era conhecer Saturno. Então, quando ela desencarna, ela pergunta para o mentor espiritual, porque ela fez tanta bondade que ela foi levada para um plano de luz. Ela pergunta mentalmente, né, se era lícito, o sonho dela era conhecer o planeta Saturno. Gente, mal ela terminou de perguntar para o guia que estava acompanhando ela já estava nas planícies do planeta Saturno. E narra sobre a boniteza, a lindeza, né, do planeta. Vocês têm que ler, comprar o livro. É barato esses livros. Livro espírita. E ninguém compra, poucos compram. Nesse livro, Cartas de uma Morta, foi o segundo livro de Chico Xavier. O primeiro livro dele foi Parnaso de Além Túmulo. Agora, já em 1949, o médium Ercílio Mais psicografou um livro através do espírito Ramatiz, de nome A Vida no Planeta Marte, e ele explica que os marcianos não vibram na mesma dimensão física dos habitantes da Terra.
mas em uma dimensão material ligeiramente diferente da nossa vibração, né? Um duplo etérico diferente. Ele também fala das naves e máquinas maravilhosas, do estilo de vida totalmente diferente do nosso planeta. O duplo etérico nesse planeta é diferente, como em outros, todos os mundos, né? Por isso as naves espaciais que os cientistas mandam, a China mandou uma recentemente com um robozinho e tudo, não viu nada, só vê campos, terra vermelha, porque o computador ele é programado, tanto da NASA, como da Rússia, como essas naves que estiveram em Marte já, são programados para pesquisar a vida de acordo com a nossa forma adâmica, com a nossa forma física, né, carnal, que sangra e tudo. Como o computador ele é programado para isso, ele anda lá, caminha quilômetros e quilômetros, a nave pousa em outros locais, não vê nada. Então a informação do computador volta para a Terra dizendo, no planeta Marte não há vida, mas há vida sim, só que nossos olhos não veem. É como os planos de luz, o nosso lar, por exemplo. Os aviões, as naves, os aviões das companhias aéreas do nosso planeta não veem os nossos lares, que existem centenas espalhadas pela atmosfera, a poucos quilômetros das nossas cabeças, né? As naves, os aviões passam dentro delas, porque o duplo etérico é diferente. Você já imaginou se fosse igual à Terra, suspensos, os aviões colidiam, né? Mas não, o duplo etérico é muito diferente. Isto é como um ponto de interrogação para muitos médicos, para muitos palestrantes de centros espíritas, que ignoram isso. Eu acho isso um erro. Um dos motivos que eu parei de ir em centros espíritas, porque é uma mesmice, né? É uma mesmice. Eles não abriram a mente ainda que existem mundos mais evoluídos, menos evoluídos, que o nosso duplo etérico é diferente, não é? Então, a minha palestra de hoje era essa, uma palestra curta, que eu já tinha falado sobre o duplo etérico, né? Aqui, ó, o duplo etérico é totalmente diferente do nosso. Eu escrevi isso aqui. Por isso as naves espaciais de pesquisa que enviamos para descobrir uma forma humana em Marte não conseguem detectar ninguém. O computador responde, em Marte não tem. Não mora ninguém. Não existe vida em Marte, mas existe. É maravilhoso Marte. Lá eles conseguiram já dominar, resolver o problema da água, né? O problema do calor. Eles não, os seres de Marte não vivem mais, não precisam matar mais seres vivos, se alimentam de plantas, né? Já eles não conhecem mais guerra, desarmonia. Já é um planeta em regeneração, já indo para o próximo planeta, para um planeta evoluído, né? Então olha só a nossa ignorância, né, espiritual, de muitos centros espíritas, de muitos mentores que não acreditam nisso. Isso está tudo registrado na obra de Allan Kardec, no livro A Caminho da Luz. Emmanuel é bem enfático nisso, e ninguém lê. Raríssimos centros espíritas leem, ficam só na mesmice, e nós não podemos ficar nessa mesmice. Ninguém lê a revista espírita. A revista espírita é onde Allan Kardec aprofunda mesmo, detalha mesmo, né? Os acontecimentos do plano maior, da vida fora desse planeta, com a ajuda de Santo Agostinho, com a ajuda de Jesus Cristo, com a ajuda de espíritos superiores, muitos espíritos superiores, Rei Nono da França, enfim, são muitos, Platão, Aristóteles, né? Enfim, Mozart, o escritor, compositor, enfim. Os centros espíritas precisam sair dessa mesmice de apenas ler o Evangelho aqui. Vamos abrir a mente. Nós estamos prestes a ser visitados. Se houver essa guerra nuclear, se não tiver jeito, eu acredito, Lauro, médium, espírita, acredito que pode haver uma intervenção, né?
uma interferência do plano maior. Mas isso quem decide é o grande Cristo, é Jesus Cristo, com os outros Cristos que dirigem os 9 planetas do Sistema Solar. Não é? Essa era a minha palestra de hoje. Acredita quem quiser. Né? Vamos finalizar com uma oração, pedir para Jesus de Nazaré enviar os espíritos de luz, que esses espíritos de luz não nos abandonem, não abandonem os lares com criancinhas doentes, criancinhas autistas, criancinhas com a talidomida, que sofrem por causa da talidomida, os presidiários, iluminar a cabeça dos presos, né? Os manicômios loucos de todos os gêneros, os hospitais com os doentes em final de vida, orientá-los para o próximo passo, pedir, iluminar os advogados, bons criminalistas, que visitem esses presídios, que vão encontrar muitos erros jurídicos que podem libertar muitos presos. Eles estão lá presos, encarcerados, não tem advogado, não tem dinheiro, vão apodrecer na cadeia. Assim como nos lares espíritas, muitas criancinhas doentes, porque as prefeituras de todo o país cortaram muitas verbas por causa dessa pandemia. Eles precisam da nossa ajuda, precisam da ajuda de médicos, de doações, não é? Os hospícios, psiquiatras, tirem um tempinho no mês, visitem esses centros. Eu sei que tem gente que faz isso. Entretanto, o livre-arbítrio é uma lei e ninguém é obrigado a fazer isso. Mas fica aqui a minha sugestão. Tenham vocês um bom dia, feliz, né? E um bom domingo com a família, tá bom? Um grande abraço.